Para mim é um prazer, uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. E eu queria já começar explorando bastante a Andréia, primeiro pedindo para ela se apresentar, eu acho que todo mundo conhece, mas para quem não conhece, a Andréia falar um pouquinho dela e um pouquinho do Instituto para a gente. Tá bom, muito obrigada pelo convite, uma honra participar aqui com vocês. Obrigada, Jorge, obrigada a toda a equipe do Sebrae, do Rio de Impacto. Fiquem super à vontade de fazer perguntas, acho que as perguntas vão ser pelo chat, mas se vocês quiserem fazer também, fiquem super à vontade. Então, eu sou a Andréia, sou fundadora do Instituto Eplos, eu fundei o Instituto Eplos em 2007, a gente tem 13 anos de história, evoluindo, né, conforme o mercado vai evoluindo. No começo, nós trabalhávamos só com ONGs e de um tempo para cá, de bastante tempo para cá, a gente já começou a trabalhar também com negócios de impacto, quando essa demanda começou a crescer, né, aqui no Brasil. E o nosso objetivo, nós somos uma aceleradora social, somos a primeira aceleradora social do Brasil, depois tiveram outras organizações que também estão fazendo esse trabalho no Brasil, nós somos a primeira aceleradora, já aceleramos mais de 600 organizações, e o nosso objetivo, de fato, é gerar impacto social. Então, quando uma pessoa tem uma boa ideia, de forma que esse impacto possa ser gerado, a gente quer abraçar essa ideia e caminhar junto, trabalhar junto para que saia do papel, para que ganhe escala, isso para que se desenvolva e, de fato, minimize os impactos sociais que a gente tem aqui no Brasil. Andréia, entrando no assunto propriamente dito, qual é a grande diferença, a principal diferença entre uma ONG e um negócio de impacto social? Vamos começar pensando no o que a gente chama de impacto social, né? A gente vive num país extremamente desigual. Então, a gente poderia aqui elencar todos os problemas que o Brasil tem, desde desemprego, baixa qualidade da educação, problemas de infraestrutura sanitária, de uma forma geral. Depois você tem um problema de fome, de fato, a pobreza extrema, falta de acesso à água. Então, somos um país extremamente desigual. Hoje em dia, a gente percebe que a gente é um continente, praticamente, extremamente desigual. E a gente precisa minimizar esta desigualdade, reduzir essa desigualdade e dar acesso a pessoas que estão nessa situação de desigualdade. Então, quando a gente fala de impacto social, o que a gente do Instituto Eplos entende sobre impacto social? É você identificar essas... Está passando um helicóptero aqui agora, não sei se está dando para vocês ouvirem, mas a gente conseguir identificar essas demandas sociais e nos estruturarmos para conseguirmos resolver essas demandas sociais. Primeiro que a gente tem que pensar, é responsabilidade do governo? Com certeza, o governo ele tem condições de gerar um impacto social numa escala extremamente maior, porque ele tem muitos recursos para isso, e se forem bem empregados, de fato a gente consegue reduzir a desigualdade social de uma forma mais rápida. Mas é responsabilidade só do governo? Não. A gente tem toda uma sociedade civil que também pode trabalhar com o objetivo de minimizar essa desigualdade. Então, quando a gente olha esse cenário de desigualdade, como é que a gente pode trabalhar para ajudar nessa redução? Então, a primeira coisa é a gente pensar no que a gente chama do terceiro setor. São pessoas que se mobilizam por uma dessas causas, qualquer uma dessas que eu citei e muitas outras, onde elas vão trabalhar, vão dedicar o seu tempo, o seu conhecimento, a sua energia, as suas competências, se reunindo com uma série de outras pessoas para fazer um trabalho em prol dessas causas, ou de uma dessas causas. Então, quando isso acontece, né, quando há essa organização, a primeira coisa que a gente tem que pensar ótimo, como que você vai fazer isso? Você vai fazer um trabalho que vai fazer com que essa causa, vamos pegar o exemplo da educação, eu vou reforçar a educação para crianças e adolescentes de baixa renda. Ótimo. Então, você vai fazer um trabalho social
que, num contraturno escolar, vai trabalhar com essas crianças, vai oferecer aula, vai criar uma nova metodologia de ensino, que vai ser muito mais atraente do que a metodologia da escola. Se você está fazendo isso, sem cobrar nada das crianças, e uma vez que você não está cobrando nada, como que você vai conseguir recursos para? Ou você tem recursos seus, que você está investindo todo ano, ou você vai precisar captar recursos. Vai entrar em contato com empresas, governos, as empresas de governos vão fazer uma doação e você vai realizar essas atividades em prol da redução da desigualdade. Isso se caracteriza em uma ONG. Então, isso é uma organização sem fins lucrativos, embora possa dar lucro, já falo sobre isso, que vai fazer uma atividade gratuita, não vai vender nada e vai precisar de doações para se manter. Então, é o que a gente chama de associações, na nova nomenclatura, organizações da sociedade civil, OS6, né, na sigla. Essas organizações, elas não têm fins lucrativos, elas dependem de doações. Ótimo. Ah, mas a minha organização tem um bazar. E aí a gente vende roupas no bazar, e esse bazar ajuda na sustentabilidade da minha ONG. Por causa disso, eu deixei de ser ONG? Não. Porque uma ONG, ela pode vender produtos e serviços, desde que a parte mais importante da ONG não seja a remuneração vinda da venda de produtos e serviços, seja de doações, e que essa receita que é gerada na venda de produtos e serviços seja integralmente utilizada na organização. Isso é, o fundador da organização, os fundadores da organização não vão tirar dividendos, não vão pegar parte desse lucro e se remunerar com esse lucro. Podem receber um salário, mas não utilizar todo o lucro em prol de um benefício próprio. Perfeito. Então, isso é o que a gente chama de terceiro setor. Aí vamos olhar agora o outro lado. Uma empresa que não está nem um pouco preocupada com o impacto social, ela está preocupada em quê? Vender, ter um produto e um serviço, vender, ganhar muito dinheiro, vender quanto mais produtos ou serviços ela prestar, melhor. Não é uma questão de impacto, ela está vendendo qualquer coisa, está vendendo material de construção, está vendendo, sei lá, roupa, e ela está lucrando com isso, e os donos dessa empresa vão se beneficiar com esse lucro que eles vão ter com a venda desses produtos e desse serviço. Isso é o que a gente chama do segundo setor. Então, são as empresas que geram lucro. Então, a gente tem as ONGs no terceiro setor e as empresas que geram lucro, que vendem seus produtos no segundo setor. E aí, quando a gente olha para essas empresas, a gente fala assim, tá, mas e se o produto que essas empresas estiverem vendendo gerarem impacto social? E se esse lucro que essa empresa tiver com esse produto que gera impacto social puder ser reinvestido para gerar mais impacto social? Então, esse é o cenário em que a gente chama do setor 2,5, ou de negócio social, ou de negócio de impacto, ou de negócio de impacto social. Os três nomes querem dizer a mesma coisa. E o que é muito importante a gente pensar quando a gente pensa em negócios de impacto social, negócio social? É qualquer empresa, e aí depois a gente fala um pouquinho se ele pode ser também uma ONG, mas é qualquer empresa em que o seu produto ou o seu serviço, por si só, geram impacto social. E o recurso financeiro, que vai ser o lucro dessa negociação, pode pagar dividendos para os sócios, para os fundadores, mas a maior parte precisa ser reinvestida para que mais impacto social seja gerado. Então, eu sempre digo assim, tem empresas que se dizem de impacto, mas a gente não acha que é muito. Como é que você consegue medir isso? Converse com os donos, com os sócios. Se o principal para eles é impacto social, se eles querem fazer de tudo para acabar com essa desigualdade, para melhorar a qualidade da educação, pode ter certeza que já é um negócio de impacto. Porque o resto é detalhes que você vai ajustando assim que a empresa for acontecendo.
Mas o mais importante é a gente pensar qual é o fim dessa empresa. É a geração de impacto? Então, eu lembro até num evento do Sebrae, que eu participei numa mesa de debates, e tinha uma outra pessoa que realmente não me lembro quem era, que para ele o negócio de impacto era qualquer empresa que gerasse algum tipo de impacto, né? Eu lembro até que ele tinha citado o Uber. Então, o Uber, ele beneficia assim, milhares, né, se não milhões de motoristas com uma renda extra e, de fato, essa renda extra ajuda esse motorista, uma vez que ajude o motorista, se está gerando um tipo de impacto, com certeza. Só que quando a gente anda de Uber, não sei se vocês já conversaram com os motoristas de Uber, eles pagam um percentual enorme para Uber. E esse percentual enorme para Uber não é reinvestido na Uber no sentido de impacto social, não é revestido em benefícios para os motoristas. É lucro. É lucro que você tem uma série de acionistas que estão ficando cada vez mais milionários. Então, quando eu olho para um cenário como esse, na minha concepção, né, em como o Instituto Equilus entende como conceito de negócio de impacto, a Uber, embora esteja beneficiando uma série de pessoas, não é um negócio de impacto social, porque o produto dela e a forma como a empresa trabalha na sua essência não é um negócio de impacto. Aí você vai me perguntar, mas então me dá um exemplo de um negócio de impacto. Vamos lá. Não sei se todo mundo conhece a Estante Mágica, uma organização que eu adoro, eles já passaram pela aceleração conosco, e é uma organização que trabalha com leitura. Então, o que eles fazem? Eles têm uma plataforma de educação, onde o professor, seja da rede pública ou da rede particular, entra nessa plataforma e trabalha com seus alunos para que os alunos, a partir de um determinado tema, escrevam livros, ilustrem seus livros, escrevam as suas histórias. Esses livros sobem para a plataforma e se gera um e-book, um livro digital. Até o momento em que se gera o livro digital, não tem nenhum custo para ninguém. Qualquer professor da rede pública pode utilizar essa plataforma gratuitamente. Bom, mas e se a família desse aluno, os pais desse aluno, quiserem imprimir esse livro? Aí tem um custo. E aí é nesse custo da impressão do livro que é onde a Estante Mágica se remunera. E aí você, com um livro físico, você faz as tardes de autógrafos, as crianças autografam, a família vai para os eventos. Então, você tem todo um impacto gerado, não só pela criança escrever um livro e aprimorar a sua educação, mas você ter o livro físico, a família se aproximando, interagindo, os pais precisam escrever a biografia da criança, e isso vai impresso no livro. Então, você tem toda essa lógica de impacto social. Mas a Estante Mágica pode dar lucro? Claro que pode. Esse lucro pode ser dividido, dividendos para os seus sócios? Pode. Só que a preocupação social da Estante Mágica é tanta que eles querem cada vez mais investir em tecnologia para baixar o preço do livro físico. Eles querem cada vez mais disponibilizar novas metodologias para os professores. Então, isso caracteriza a Estante Mágica como um negócio de impacto social. Vamos dizer que só não é o modelo tradicional por causa dos dividendos, porque eles têm acionistas que recebem dividendos. Se eles reinvestissem tudo, a gente poderia dizer até que é um modelo clássico de impacto social definido pelo Yunus, que criou esse conceito, né, há bastantes anos atrás, não lembro exatamente, mas pelo menos talvez mais de 20 anos atrás, para justamente criar essas empresas que tenham um propósito muito bem definido, né, que de fato tenha esse objetivo de gerar esse impacto social na sociedade. E aí, na sua introdução, você estava falando da ONG que não consegue se sustentar, né? Acho que não sei se você passou por essa experiência pessoalmente ou se não ficou claro para mim, né? Mas a ONG, ela pode vender um produto ou um serviço? Pode, como eu dei o exemplo do bazar. E ela também pode montar um negócio. Não é um problema ela também montar um negócio. Por que não é um problema?
Porque no Brasil, a gente não tem uma legislação específica para você criar uma empresa do setor 2,5, para você criar uma empresa de negócio de impacto. Seria o ideal que eu pudesse lá, no momento em que eu crio o meu CNPJ, eu conseguir dizer, eu sou um negócio de impacto e aí eu vou pagar menos impostos, e aí eu vou ter alguns benefícios para eu realmente poder vender meu produto de uma forma mais fácil e gerar mais impacto social. Só que hoje a gente não tem isso aqui no Brasil. Então, a gente já tem aqui no Rio, eu acho que vai ter uma live só sobre isso, falando um pouco sobre como a LERJ já tem algumas iniciativas sobre negócios de impacto, mas a gente ainda não tem uma forma de criar um CNPJ específico como negócio de impacto. Isso quer dizer que, tanto sendo ONG como sendo CNPJ de empresa, eu posso ter um negócio de impacto. Medindo muito isso, né? Se a ONG, ela precisa reinvestir 100% e ela precisa continuar com as suas doações, porque se ela só ficar vendendo produtos e serviços, ela não se caracteriza como uma ONG. Isso tem que ser só um braço de sustentabilidade. E, por outro lado, quando a gente... se você se coloca como empresa, possivelmente você não vai conseguir receber doações. Então, a sua empresa ela vai viver 100% da geração de renda através da venda de produtos ou serviços, né? Aí tem algumas características, se for uma empresa com viés cultural, aí você pode até receber doações através de leis de incentivo e tal, mas, assim, de uma forma mais geral, a empresa ela tem que se sustentar com a venda de produtos e serviços, e a ONG ela vai se sustentar com doações e pode ter produtos e serviços. E aí eu dou para você... Desculpa, André. Seria assim, como se a ONG ela definisse uma estratégia para se preparar para ter um lado de negócio de impacto, como se essas coisas caminhassem paralelas? Você podia desenvolver isso? Se é esse mesmo conceito? Pode ser que seja só um braço de autossustentabilidade. E aí, a gente pode dizer que esse braço de autossustentabilidade é talvez um embrião de um negócio de impacto. Porque se esse negócio der certo e você começar a vender, depois você vai ter que tirar esse CNPJ da ONG e criar um CNPJ próprio para que o negócio consiga ter o seu encaminhamento. Mas, assim, eu acho que quando a gente tem uma ONG, nos nossos programas de aceleração, a gente procura muito orientar as pessoas que têm uma ONG com respeito a isso. Por quê? Eu sempre digo que quando a gente vive no terceiro setor, e a Eclus é uma ONG, né, então a gente sente muito essa dor, a gente vive numa montanha-russa. Tem hora que a gente está lá no topo, vendo aquela vista maravilhosa, com muitos recursos, porque recebemos doação, ganhamos editais e tal. Aí, de repente, despenca. A gente não conseguiu renovar com aquelas empresas, não está tendo edital, começou uma pandemia, e aí a gente está aqui num vale. Então, uma ONG, ela vive muito numa montanha-russa. A hora ela está lá em cima, a hora ela está aqui embaixo e vai. Quando você tem alguma fonte de renda, de autossustentabilidade, e aí eu dei o exemplo do bazar, porque às vezes os bazares são bem lucrativos para as ONGs, conseguem pagar até seus custos fixos, né? Mas outras iniciativas que você possa garantir que você tenha uma autossustentabilidade. Esse negócio, esse embriãozinho, ele pode nascer como uma autossustentabilidade e dar super certo de se transformar num negócio de impacto. Ou não, ou ele vai dar certo, mas para manter os seus custos. Você não precisa se preocupar em separar isso. Aqui no Instituto Eclus, nós somos uma ONG, a gente precisa de doações para fazer as nossas ações, né, os nossos programas de aceleração, mas a gente tem outras 3 formas de sustentabilidade. Uma delas, desde o começo da fundação da Eclus, a gente trabalhava ajudando outras organizações e negócios com a parte de comunicação. Então, a gente fazia sites, folhetos, campanhas de mobilização, de conscientização, de voluntariado. E aí, do meio do ano passado para cá, nós separamos isso do Instituto Eclus e criamos a agência KIO.
Então, a agência Kio, ela é uma agência de comunicação que trabalha com impacto. Ela só desenvolve campanhas e comunicações que gerem impacto social. Então, isso é, ela nasce da Equus como uma forma de sustentabilidade e, a partir do momento que ela cresce, ela ganha um corpo próprio e vai virar, daqui a pouco, um negócio de impacto com um CNPJ separado. Por enquanto, a gente ainda tem o mesmo CNPJ, mas já estamos migrando ela para ser um negócio de impacto, de fato, com seu CNPJ próprio, porque o negócio está dando certo e está crescendo. Então, isso é um exemplo de uma autossustentabilidade que sai de dentro de uma ONG, começa a dar certo e vira um negócio. E aí, como é que esse negócio vai se sustentar? Como o objetivo é social, ele sempre vai ter o menor custo possível do produto. Então, a gente não quer ganhar dinheiro botando lucros altíssimos, não. É sempre o menor custo possível e esse lucro reinvestido. Ou para que a gente consiga baixar mais o custo, ou para que esse negócio sustente a parte do custo fixo da Equus. Então, você cria um braço de negócio para ajudar na sustentabilidade da sua organização, porque a organização, vamos dizer, é o principal para você, né? O teu carro-chefe é a tua organização. Perfeito. E uma outra coisa que você colocou logo no começo na questão dos objetivos, dos propósitos, tanto da ONG quanto da empresa de impacto social. Como é que um negócio de impacto ele pode apoiar uma ONG? Ele pode meio que adotar uma ONG e ter isso como resultado da sua intervenção na sociedade? Isso é possível? Sim, ele pode ser uma empresa, porque se ele tem um CNPJ de empresa, ele pode ser uma empresa que faça doações. Então, essa empresa, conforme ela vai tendo lucro, ela vai fazer doações para a ONG da onde ela saiu, vamos dizer assim, ou para o mercado como um todo. Então, quando a gente pega o exemplo da Estante Mágica, quanto mais recursos a Estante Mágica tiver, ela pode daqui a pouco chegar a ter um lucro presumido, é o lucro real. Quando ela tiver lucro real, ela começa a usar Lei Rouanet e ela pode daqui a pouco abrir um edital para beneficiar ONGs na área da educação, ou com cultura e educação, né, porque seria a lei da cultura, para impactar através de outras ONGs com o lucro que ela mesma tem, né, ou com uma isenção do imposto que ela mesma tem. Então, isso a empresa, quando dá certo, ela vai gerar lucro e esse lucro pode ser doado ou pode ser reinvestido. Ou pode ser as duas coisas, né? Está dando tão certo que eu estou gerando tantos recursos e aí eu tenho leis de incentivo, aí eu começo a investir através de leis de incentivo, ao mesmo tempo que eu aumento o meu negócio. Então, assim, te dá muitas possibilidades, né? Agora, uma coisa que eu queria falar, Jorge, que acho que é importante todo mundo saber, nem toda ONG precisa virar negócio. E isso a gente tem que ter muito claro como sociedade, porque senão as empresas começam a olhar e falar assim, mas então é muito melhor eu investir em um negócio, porque o negócio ele vai caminhar sozinho depois. E a ONG não, a ONG vai ser eternamente dependente de doação. Sim, a ONG vai ser eternamente dependente de doação, mas é o papel desta organização. Então, se a gente olhar e falar assim, vamos pensar aqui numa organização sem fins lucrativos, uma OSC, né, a nova linguagem, que trabalha com educação. E ela trabalha com crianças. Aí a pergunta é, como é que essa ONG vai conseguir gerar recursos? Como é que ela vai se manter? Ela vai cobrar das crianças? Ela deixou de ser ONG. Então, se ela quiser fazer um trabalho 100% gratuito, alguém precisa doar para essa ONG acontecer. Então, isso é muito importante, porque senão a gente começa a olhar para as ONGs que não têm iniciativas de impacto, né? Não tem um negócio associado, e falar, tem que desenvolver isso. Não. Tem ONGs que sim, que podem caminhar para ter um negócio, tem ONGs que não, tem ONGs que vão ser. A gente está trabalhando agora, aqui no Rio, né, nós criamos um movimento chamado Rio contra a Corona, né, que faz parte do movimento União Rio,
e a gente já distribuiu mais de 250 mil cestas básicas, né? Um número, assim, acho que é o maior movimento social do Rio de Janeiro, com certeza. Ontem a gente bateu 60 milhões de doações, nunca vi um volume de doação da sociedade civil nessa proporção, então tá lindo tudo isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque uma das organizações que é o nosso braço de entrega na Rocinha é o Família na Mesa, né? O Marcelo é o fundador, e o propósito do Marcelo é doar cesta básica para as famílias com alto índice de vulnerabilidade na Rocinha. É isso que ele quer fazer, essa é a causa que ele quer trabalhar. Então o Marcelo é uma organização assistencialista? É uma organização assistencialista. Ele vai conseguir gerar renda? Não, ele não vai conseguir gerar renda. Ele vai sempre depender de doações mas organizações assistencialistas não podem mais existir. Que a gente tem que ensinar, não pode dar o peixe, tem que ensinar o peixe. Como é que é? A pescar, ensinar a pescar. Sim, só que isso é um outro tipo de organização que a gente chama são organizações para dar acesso, mas eu preciso continuar com o Marcelo, porque aquela pessoa, no curto prazo, ela precisa ter uma comida na mesa para ela comer. Então, se não tiver o Marcelo dando a cesta básica, aquela pessoa, até que ela aprenda, até que ela consiga um emprego, até que a economia esteja boa para ela conseguir o emprego, ela morreu de fome. Então, a gente precisa tanto das organizações assistencialistas, quanto das organizações que a gente chama que dão acesso, que são os que dão capacitação, que ensinam de educação, cultura e tal, e negócios de impacto social. Então, a gente mais ou menos categoriza em 3, né? A assistencialista, a que dá acesso, que ensina a pescar, e os negócios de impacto que vão caminhar por conta própria, né? Com suas próprias pernas. Pode falar. Não, pode falar. Não, fala você, por favor. Eu ia colocar uma coisa importante também, quando a gente cria um negócio de impacto, que chegam muitas organizações para a gente, né? Na verdade, assim, empreendedores com ideias e falando assim, isso aqui vai dar super certo, eu já estou começando aqui a produzir, já estou oferecendo para o mercado esse meu serviço. E o que a gente aconselha, e aí eu queria animar as pessoas que estão aqui nos assistindo a passarem por isso. Quando a gente tem uma ideia, a gente precisa avaliar a viabilidade da nossa ideia. Então, nem que seja assim, papel de pão, pega uma caneta e faz uma conta. Que conta é essa? Quando você coloca todos os custos fixos que você vai ter para você montar aquele negócio. Então, desde aluguel, telefone, contador, uma equipe que não pode ser você sem receber salário, tem que ser uma equipe, de fato, que você vai pensar, bom, para eu fazer isso bem feito, eu tenho que ter um vendedor. Não existe empresa que não tenha vendedor, senão você não vende. Eu tenho que ter alguém fazendo marketing da minha empresa. Eu tenho que ter alguém olhando para o financeiro da minha empresa. Então, não adianta você pensar assim, eu vou fazer tudo. Você pode fazer tudo no momento zero, mas quando você está fazendo a análise da sua viabilidade, você tem que incluir no seu orçamento uma equipe pequena, claro, que você está começando, mas suficiente para que aquele negócio dê certo. Então, uma pessoa para vendas, uma pessoa para marketing, uma pessoa para o financeiro e uma pessoa que vai olhar para a produção. Isso é, vai ter uma equipe de produção ali. Maravilha. Juntei esses meus custos fixos. Aí eu vou olhar para o meu produto. Vou ver o seguinte, qual é a matéria-prima que eu preciso para esse meu produto? Eu preciso comprar, sei lá, linha, eu preciso, sei lá, de cola, eu preciso, sei lá, de papel. A lista da matéria-prima que você vai precisar. Isso deu um custo. Quando você jogar o lucro para cima desse custo, você vai ter o teu preço de venda. Esse preço de venda, ele precisa estar adequado ao mercado. Não posso botar um preço que seja muito barato, que até as pessoas desconfiam na qualidade, né? Muito barato, você já olha e fala assim, nossa, tem alguma coisa errada com isso aqui. Nem pode ser muito caro, tem que ser um preço aderente ao mercado. Maravilhoso.
fiz essa conta. Com o meu custo fixo, eu preciso saber quanto que eu preciso vender em um ano para cobrir todo o meu custo fixo e dar lucro. Se você não fizer essa conta, você vai estar sempre achando que o seu negócio é maravilhoso. Então, essa é uma característica. E a segunda característica é, a gente também tem uma outra questão que a gente acha que só a gente teve aquela ideia. E aí a gente precisa gastar um tempo, pode entrar no Google e colocar lá as características da sua ideia e ver quem mais está fazendo isso. Por quê? Se eu já tenho mais 5, 6, 7, 10 outras empresas fazendo a mesma coisa, aí você já tem que olhar e falar assim, poxa, eu não tenho nenhum diferencial. É a mesma coisa que você abrir uma padaria num bairro que já tem 2 padarias. Ah, mas tem gente suficiente para isso? Tem, mas você está dividindo aquelas pessoas em 3. Aí o que a sua padaria vai ter de tão especial para a pessoa escolher a sua e não as outras? Aí a gente sempre acha que a nossa é melhor. Não, porque o meu pão vai ser mais gostoso. Ou o meu espaço vai ser mais bonito, mas não é suficiente. Então, quando a gente tem uma ideia, a gente tem que primeiro validar se tem mais alguém com aquela ideia. Segundo, não tem. É super inovadora. Tá, mas as pessoas comprariam isso? E se é um negócio de impacto, se elas comprarem, vai gerar impacto social? Vai. Maravilha. Quanto eu preciso vender? Quantos? Qual a quantidade disso? É uma quantidade viável? Nossa, é coisa pra caramba. Vou ter que produzir muito. Se eu tenho que produzir muito, a minha equipe está correta? Vou conseguir produzir com aquela equipe que eu estimei lá no começo? Quando a gente tem essas 3 características, isso é uma boa ideia e ninguém está fazendo isso, ou poucas pessoas estão fazendo. Ela vai dar, não é uma quantidade absurda para eu vender. E tem mercado, as pessoas querem comprar e vai gerar impacto social. Então, esses 3 pontos a gente precisa validar antes de colocar muita energia no negócio. Porque senão a gente gasta um tempo de cabeça, tempo de dinheiro mesmo, porque o nosso tempo, quando ele está aplicado a uma ideia, é dinheiro que a gente está deixando na mesa, porque eu estou deixando de fazer uma outra coisa remunerada. Então, pensem bastante, façam esse plano de viabilidade antes de fato começar, antes de fato colocar energia nisso. Depois começa. Começa pequenininho, mas pensando sobre grande. É porque a lógica vale para qualquer negócio, né? Se você não tiver planejamento, não tiver viabilidade, por melhor que seja a sua ideia, por mais propósito que você tenha em relação à solução que você está trazendo para a sociedade ou para o mercado, ela tende a perecer por falta de sustentabilidade. E aí eu queria aproveitar esse teu gancho para fazer a minha última pergunta, e depois, Juliana, a gente vai para a pergunta dos nossos ouvintes aí, do pessoal que está participando, tá? Eu acho que deve ter coisa bacana lá. Tanto do ponto de vista do negócio de impacto, e você já discorreu bem sobre isso, mas também do ponto de vista da organização das ONGs. O quanto que a gestão, o planejamento e a tecnologia podem impactar positivamente nessas organizações. Porque uma das coisas que a gente vê com muita frequência, Andréia, é aquela organização em que o cara é a minha ONG, entendeu? Não é por conceito, uma organização não governamental, ela deveria ser uma associação que juntasse mais de uma pessoa, né, 2, 3, 10 pessoas, imbuídas do mesmo propósito. Então, a ONG ela não pertenceria a uma pessoa, ela seria de um coletivo. E muitas vezes o que a gente vê são estruturações de organizações baseadas no desejo de uma pessoa. Eu boto mais 3 ou 4 aqui para fazer a ata de fundação, dou um cargo fictício, mas esse negócio aqui é meu. E isso muitas das vezes faz com que bons propósitos naufraguem por conta
dessa falta de visão do que é efetivamente ser uma organização não governamental, da importância da gestão. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também do uso da tecnologia para melhorar essa gestão, porque eu acho que vocês apoiam, através do Instituto Ecos, com acesso à tecnologia. Aí eu encerro as minhas perguntas e aí a gente passa a pergunta do plenário lá. Tá bom. Então, eu tenho a seguinte visão. Eu acho que a gente tinha um modelo de associação, né, um modelo de ONGs no passado, em que tinha muito essa característica de você ter uma causa, então você reunir grupos de pessoas, a gente vê estatutos mais antigos de organizações de 30 anos, que tem, assim, sei lá, 30 pessoas no estatuto, né? Presidente, vice-presidente, tesoureiro 1, tesoureiro 2, uma assembleia enorme. Eu acho que isso faz parte, e hoje, talvez, nesse modelo, talvez fosse muito mais, talvez um formato de cooperativa do que de associação. Porque vem muito dessa lógica de associação de moradores, onde, de fato, você precisa ter uma representatividade do teu bairro inteiro. Quando a gente pensa numa organização mais moderna, né, que tenha sido criada recentemente, ela pode ser uma organização de uma pessoa. Eu não acho que isso seja um problema. E aí ela vai ter, hoje em dia, a gente mesmo orienta que as organizações simplifiquem o seu estatuto e deixem pelo menos só 2 pessoas, presidente e vice-presidente, e não precisa de mais ninguém, se de fato é uma associação enxuta. Por quê? Porque isso facilita muito a sua gestão, porque quando você tem muitas pessoas, a tendência, o custo para isso é altíssimo, que você tem que colher a assinatura de todo mundo para fazer uma assembleia, e se você não tem esse caráter associativo, você não precisaria ter. É diferente, de fato, se você quer a associação de pescadores. Então, eu tenho ali todos os pescadores, todo mundo tem o mesmo direito a voto, e a gente vai defender aqui os direitos dos pescadores. Então, isso faz sentido você ter 30 pessoas. Agora, se eu, Andréia, estou sensibilizada pela causa da educação na minha comunidade e eu quero desenvolver um projeto, eu não preciso colocar um monte de gente na minha ONG para que isso aconteça. O que é diferente de você não trabalhar em parceria. Então, eu acho que a grande sacada de uma organização é quando ela percebe que ela não tem toda a capacidade para executar, e aí ela sabe que tem a organização tal que faz uma outra coisa, que você pode trabalhar em conjunto. Então, eu acho que a criação da rede, e aí por isso que o Rio de Impacto é tão importante, por isso que a gente participar de eventos, interagir, conhecer pessoas é tão importante, e que a gente olhe para a nossa organização e fale assim, por que eu preciso fazer isso sozinho? Será que eu não posso fazer em parceria com alguém? Vou de novo te dar o exemplo do que está acontecendo agora aqui com o Rio contra a Corona, né? Lá em março, quando começou a pandemia, exatamente no dia 14 de março, eu olhei e falei assim, esse negócio vai demorar e as pessoas vão ficar com fome. E aí, eu, Instituto Ecos, falei assim, tá, mas se eu for mobilizar só a minha rede para conseguir doação de cesta básica, eu vou conseguir, sei lá, umas 20 pessoas que vão doar 20 cestas. Não vou fazer isso sozinho. Peguei o telefone, liguei para a Luísa, do Instituto FI, que é uma organização daqui do Rio, que faz captação de recursos, e falei, Luísa, vamos juntos? Você me ajuda na captação, eu tenho um relacionamento nas comunidades, a gente faz essas cestas chegarem. Ela falou assim, olha, quem estava querendo fazer alguma coisa também parecida era a Clarice, do Banco da Providência. O Banco da Providência entende de logística, faz a Feira da Providência, que é um evento gigantesco. Falei, vamos lá. Fizemos um call, em 2 dias montamos um site, o call foi no sábado, na segunda-feira o site do Rio contra a Corona estava no ar, já recebendo doações. E chegamos a mais de 250 mil cestas. É um número assim, dão 6 Maracanãs, só para a gente ter uma ideia da quantidade de cesta que foi distribuída. Por que que isso aconteceu? Porque eu não estava sozinha, com a minha redezinha pequenininha,
eu identifiquei que eu sozinha não ia conseguir capital suficiente, então eu fui atrás de quem sabia fazer. Então, me uni a outros atores, criamos um movimento, onde é um movimento forte, porque tem 3 organizações fortes do Rio de Janeiro, que tem nome, que tem credibilidade, que se uniu a um grupo de pessoas, que é o Movimento União Rio, que tem umas 400 pessoas envolvidas, e aí a gente conseguiu fazer uma captação entre a parte que a gente chama de comunidade, que são as cestas básicas, e o hospital de campanha e a reforma do HU, a gente já captou 60 milhões. Então, eu acho que mais do que você ter muitas pessoas dentro da organização, na gestão da organização, que isso pode dificultar a sua gestão, é você olhar para quem está próximo de você ou quem te complementa em termos de conteúdo e fazer as parcerias, né? Acreditem numa coisa, em rede dá muito mais certo do que a gente tentar fazer sozinho. Se você compartilha uma metodologia, se você compartilha conhecimento, se você aprimora a sua metodologia com a experiência do outro, com certeza o teu impacto social vai ser muito maior. Então, eu acho que isso é uma mensagem importante, sabe? Que a gente precisa realmente olhar para as outras organizações ou outros negócios que possam nos complementar, né? E identificar essas parcerias para que a gente consiga escalar. Então, isso que eu acho que é super importante. Aí você perguntou da tecnologia. Só estamos aqui hoje graças à tecnologia. Imagina a pandemia sem tecnologia. O quanto a gente estaria isolado ou o quanto a gente nem estaria sabendo que essa pandemia está no mundo inteiro, que é tão grave. Então, assim, a gente hoje vive num mundo conectado. 85% das crianças, independente de renda, incluindo baixa renda, em uma pesquisa recente, tiveram acesso à internet nos últimos 3 meses. Agora, com uma pesquisa recente, 50% das crianças de comunidades têm acesso à internet. Então, quando a gente olha para esses números, a gente tem que pensar, bom, como que eu trago a tecnologia para o que eu estou ofertando? Não é que eu vou entupir a criança da educação infantil com tecnologia, não é isso. É respeitando as idades, respeitando a metodologia que a tua organização tem, mas como que a gente traz a tecnologia para o dia a dia do negócio, da organização, na entrega, no impacto, mas do outro lado, a gente olhar como que a gente também faz com que essa tecnologia nos ajude na gestão. Em 2009, nós lançamos o ONG Fácil, que é um sistema de gestão para ONGs. O ONG Fácil ele tem módulos gratuitos, onde você pode fazer gestão do seu beneficiário, gestão de doadores, gestão das suas entradas, gratuitamente. Então, qualquer ONG ou até um negócio que queira começar a se organizar, consegue ter acesso à plataforma gratuita. Depois ele tem módulos pagos, que são módulos de prestação de contas e tal, mas ele parte de módulos gratuitos. Então, a gente se estruturar também na gestão, ter uma gestão organizada, com tecnologia, que reduz o nosso tempo de trabalho. A gente teve uma organização que tinha 6 pessoas na área de prestação de contas, uma organização grande. Ela implantou um sistema de gestão e reduziu para 3. E aí, o que ela fez com esses recursos? Ela aplicou na ponta. Um era professor, foi dar aula. A outra era psicóloga, foi fazer atendimento. Então, aquele recurso que ela tinha para pagar quem estava na parte burocrática, ela conseguiu utilizar na ponta. Então, assim, a tecnologia ela está aí e a gente não pode virar as costas para ela. A gente tem que pensar em como trazer essa tecnologia e aí eu falo para vocês, uma tecnologia 3D, um óculos 3D custa R$ 3,90. Mas tem aquele super, não sei, tem, mas tem o simples, que você pode fazer uma oficina com um óculos 3D simples. O Spotify é gratuito, você tem uma iniciativa de música, por que você não cria uma playlist no Spotify? Então, tem muitas tecnologias gratuitas que estão acessíveis para a gente e que a gente, de alguma forma, acaba não utilizando. Perfeito. Juliana. Bruna. Oi. Você está com as perguntas do chat aí?
Sim, sim, a gente teve bastante interação aqui no chat. Eu vou selecionar as perguntas para a gente dar tempo de responder todo mundo, tá? A Fernanda Campos, ela perguntou: a maioria dos negócios que chegam à aceleradora são ONGs ou iniciativas individuais? Cortou um pouquinho, Bruna. Não sei se eu entendi. Se a maioria que chegam para aceleração são ONGs ou iniciativas individuais, é isso? Isso aí, isso aí. Então, nós temos uma característica de que a gente quer trabalhar com as ONGs, né? A gente também trabalha com os negócios de impacto, mas eu te diria que, inclusive, a gente tem 490 mil ONGs no Brasil e, segundo a Pipe Social, 1.002 negócios de impacto. Então, a proporção é muito maior o número de ONGs. Então, o que a gente costuma receber? Muitas ONGs, a grande maioria, de fato, são ONGs, grupos não formalizados, então até iniciativas que já estão aí há 2, 3 anos, mas que não criaram ainda um CNPJ, mas já estão trabalhando, e negócios de impacto que tem os dois. A grande maioria dos negócios ainda não estão formalizados. Estão muito como embrionários, com uma ideia ou trabalhando com MEI, mas não estão ainda como uma empresa de fato regularizada. E acho que isso é um sinal mesmo do mercado, né? A gente tem 490 mil ONGs e os negócios estão começando a aumentarem agora. Então, em algum momento, talvez isso fique um pouco mais equilibrado. Perfeito. A Kelly Miranda falou assim: bom dia, André e Jorge. É possível ter um projeto que gere sustentabilidade para uma ONG? Ou é necessário diferenciar em 2 CNPJs para diferenciar o negócio? Então, não precisa. Você pode ter uma ONG que tem um negócio atrelado, que não precisa ter um CNPJ próprio. Você só vai precisar ter um CNPJ próprio quando o faturamento desse negócio começar a crescer muito. E aí você perder a característica de ONG. Então, imagina assim, eu recebo 20 mil de doações, mas o meu negócio está gerando 200 mil. Então, assim, não faz sentido você manter esse CNPJ dentro de uma ONG, porque você tem muito mais o perfil de venda do que de realização social, vamos dizer assim. Então, se caracteriza como uma empresa. Aí é a hora de você migrar isso para um CNPJ de empresa. Mas até que esse negócio escale o suficiente para ser um volume maior do que as suas doações, você pode deixar ele como autossustentabilidade da sua organização. Não tem problema. Beleza. Pascoal da Unga perguntou: existe um regimento legal que aponte o mínimo possível para a composição de um instituto? Diretoria, conselho fiscal, conselho consultivo, enfim. E se você podia citar novamente a empresa de captação de recursos que você mencionou. Então, a orientação que a gente tem, isso é muito bom que vocês chequem com advogados, né? Porque eu não sou advogada, então estou passando para vocês o que a gente mesmo faz e as orientações que a gente recebe dos advogados. A gente fez um curso que está até disponível no nosso canal no YouTube, com a doutora Juliana, do escritório Matos Filho, que eu sugiro que vocês assistam, porque foi assim um dia incrível. Ela assim, esclareceu, acho que, muito dessas dúvidas. O que uma associação precisa como mínimo? Ter um presidente e um vice-presidente, só. Além disso, é aconselhável que você tenha um conselho fiscal. O conselho fiscal ele precisa ter 3 pessoas na sua composição. Então, no estatuto de uma associação, você pode ter presidente e vice-presidente, que são os responsáveis legais pela associação, e o conselho fiscal composto por 3 pessoas. Só isso. A assembleia ela é composta pelo presidente e pelo vice-presidente. Então, não tem necessidade de você ter outras pessoas só para fazerem parte da assembleia. Quando que isso é aconselhável? Quando, de fato, você tem uma iniciativa que foi idealizada por uma única pessoa, essa pessoa ela está tocando essa iniciativa e aí não tem necessidade de você chamar, porque geralmente é isso que acontece, você chama o tio, o primo, não sei quem, compõe aquela assembleia enorme, só que não tem, essas pessoas não estão ativas na associação.
Então, não faz sentido. Diferente, como eu falei, da associação de pescadores. Então, não dá para você ter representando, sei lá, 20 pescadores, 2 pessoas no estatuto. Você tem que ter os 20 pescadores dentro da associação. O instituto que eu falei, Instituto FI. Então, FI escreve PHI. É uma organização aqui do Rio que trabalha com captação de recursos. Na verdade, o que eles fazem é ter um banco de projetos e eles conversam com os financiadores, identificam o que os financiadores querem fazer de doação, e aí eles vão para esse banco de projetos e identificam quais são os projetos que poderiam receber a doação. Eles não são captadores no sentido que a gente conhece, né, de pegar o projeto embaixo do braço e ir lá bater na empresa. Não, é invertido. Eles olham o que o doador precisa e aí eles têm uma rede de projetos e aí eles indicam para o doador o projeto para ele fazer a doação. Beleza. A Fernanda Manhães perguntou o que os negócios de impacto estão precisando como projeto de lei no Rio hoje? Então, eu acho que a melhor solução para iniciativas de impacto, né, para os negócios de impacto, seria ter uma legislação própria. É muito difícil empreender no Brasil. É muito difícil. Você, de fato, tem uma responsabilidade de impostos gigantesca. Se você for fazer direitinho, com profissional, com CLT, você pagando todos os impostos. Quando você faz o plano de viabilidade, pagando todo mundo como CLT e pagando todos os impostos, você tem que ralar muito para dar certo. A margem é muito baixa. O que vai sobrar para reinvestir é quase nada. Exatamente isso. Ainda mais na verdade, o grande beneficiário desse negócio de impacto é o próprio governo, que leva o recurso todo. Exatamente. Então, o que eu diria é, quando você está começando, mesmo que você vendeu o teu carro para aplicar no teu negócio, você tem ali, sei lá, 30, 40 mil reais para aplicar no seu negócio. Então, se você começa a gastar com muito imposto, esses seus 30 viram 15. Então, já começa difícil por aí. Então, eu acho que a melhor forma da gente estimular o empreendedorismo é você ter uma legislação, principalmente se esse empreendedorismo está associado a impacto, você ter uma legislação própria, que você tenha alguma carência de impostos, que seja muito mais fácil você abrir uma empresa, que os custos... Agora a gente estava fazendo a abertura de uma empresa para um negócio, 3 mil reais para você abrir a empresa. E depois você não consegue fechar, né? Então, 3 mil reais para um negócio que está começando, que você já tinha 30, pagou 15 de imposto, ficou com 15, já está pagando 3 para abrir. Aí o seu dinheiro vai minguando. Então, eu acho que a melhor solução era a gente ter uma legislação para empresas, da mesma forma como existe lá o MEI, que você paga 60 reais e tal, você ter uma legislação que possibilite que essa empresa, até ela ganhar uma escala tal, que ela tenha isenções que estimulem esse empreendedor a criar esses negócios. Hoje, no Brasil, com a economia que nós estamos vivendo, não estou dizendo nem de um problema econômico, não, mas você ter um dinheiro aplicado, ele rende muito pouco hoje. Então, isso proporciona que mais pessoas queiram, de fato, investir em negócios, para que a chance dele ter um lucro maior seja maior do que ele deixar o dinheiro parado no banco, que no passado não era muito assim. No passado, você deixava o teu dinheiro aplicado e estava lindo. Você não precisava ir para a praia que o dinheiro estava rendendo. Agora, o dinheiro está rendendo pouco. Então, isso é um grande estímulo ao empreendedorismo. Mas a gente precisa que a legislação caminhe junto com isso e que o próprio governo incentive a criação dessas empresas, com capital de giro, com investimento anjo, facilitando os investidores anjos também, tendo legislações mais fáceis. Então, assim, quanto mais simples for a legislação, mais a gente consegue estimular o empreendedorismo no Brasil. A joia. A Ruth perguntou, Andréia, que falou que em 2017 você pivotou sua carreira executiva em grande empresa e resolveu atuar no terceiro setor e no setor 2.5. Ela perguntou se você se arrepende de algo ou se você se sente realizada passados 13 anos.
Que bom que você está aqui. Estou te vendo aqui a sua fotinho. Não me arrependo nem um pouco, nem um pouco. Eu acho que, assim, acho que tem um pouco de vocação, sabe? As pessoas que trabalham na área do social, e quanto mais eu conheço essas pessoas, eu percebo que isso é uma coisa que, às vezes, a gente pensando em termos de história, isso vem desde criança, né? No meu caso, eu lembro um passeio que eu fiz com a minha escola, e aí então, a importância da escola, né? Num abrigo, né? Antigamente chamava orfanato, né? Onde a gente foi passar o dia com as crianças que estavam nesse abrigo, e quando a gente foi embora, eu perguntei para a professora, eu falei assim, eles também não vão para casa? E aí ela falou assim, não, mas aí é a casa deles. E aí, quando ela me falou isso, eu nunca mais esqueci isso. Eu acho que eu devia ter, sei lá, 6 anos, 7 anos, né? E aquilo me chamou muita atenção, como é que eles moravam na escola, né? Era essa lógica, né? Então, eu acho que essa sensibilidade pelo social, ela vem talvez já dentro da gente. E aí, quando a gente se coloca num mercado competitivo, onde, de fato, assim, eu tenho muito marcado, quando eu trabalhava na Microsoft, que do lado da minha sala a gente tinha um sino. E cada venda milionária, né, o vendedor ia lá e tocava o sino. E aí todo mundo aplaudia e tal. E aí aquele sino começava tipo, a ser uma martelada aqui e falava assim, tá, mas essa venda está impactando o quê? E aí na minha sala tinha uma janela gigante que dava para uma comunidade. Aí eu olhava para aquela comunidade e falei assim, essa venda está mudando o quê naquela vida? Aí você pode até pensar assim, mas você vendeu o software da Microsoft para o hospital, vai desenvolver? Vai, mas está muito longe, né? Então, eu acho assim, quando você tem essa questão do propósito, e eu me coloquei muito isso, eu fiquei olhando para aquela realidade, eu fiquei olhando para aquelas pessoas, né? Tem grandes amigos na Microsoft, mas a gente saía para almoçar e era muito uma conversa de consumismo, né? Já comprou a TV 8K do não sei das quantas que fala, que tal? E no meu final de semana era ver a mãe de família sendo espancada, era a criança roubando porque estava com fome. Então, esse choque foi um choque que me moveu muito. Então, eu não me arrependo nem um pouco. Eu acho que a única coisa eu cheguei antecipada, no sentido de que há 13 anos atrás, quando eu chegava para uma empresa e falava assim, olha, eu preciso de doação porque eu quero ajudar as organizações a se estruturarem, a terem uma gestão melhor. Aí eu recebia não. Por quê? Porque as empresas, naquele momento, há 13 anos atrás, elas queriam pagar o professor da criança, elas queriam pagar a comida, elas queriam botar o nome da empresa na camiseta da criança. Isso elas queriam ajudar na ponta. E elas não conseguiam entender que se você não tem uma organização forte, com uma boa gestão, com inovação, implementando tecnologia, mudando metodologia, você não vai conseguir fazer a transformação social que a gente precisa. Então, eu acho que a única coisa que talvez, não é que eu me arrependa, não, mas eu cheguei antes. Hoje, você tem esse discurso com as empresas de forma muito mais fácil. Né? Todo mundo está muito mais sensível sobre essa lógica do fortalecimento institucional, os próprios negócios trazem uma outra lógica. Então, a gente chegou para, de fato, abrir caminho para que até outras organizações que também querem trabalhar com isso consigam andar de uma forma mais fácil. Né? Então, a gente teve que romper muitas barreiras lá no começo que hoje a gente não precisa mais. Né? Mas, assim, eu sou extremamente feliz. Eu só vou te dizer que a minha felicidade não é plena porque eu ainda não tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que precisa. Então, a gente acabou de receber 406 organizações, inscrições de negócios e ONGs para a gente aprovar 16. Então, quando eu olho esse número, eu falo assim, caramba, eu preciso ter dinheiro para fazer as 400 que querem isso. Então, acho que a minha felicidade só não é plena porque eu ainda não tenho recurso suficiente para ajudar todo mundo que precisa,
mas assim, não me arrependo de nada, sou muito feliz e espero estar conseguindo fazer parte dessa transformação social. Oi, Andréia. Eu vou fazer aqui uma intervenção rapidinho. Primeiro, eu queria muito te agradecer por essa aula. Nossa, eu estou assim, encantada com tudo que a gente ouviu, de forma tão leve, de forma tão simples, que eu acho que a gente ainda tem muito para explorar desse tema. Estou aqui com a cabeça a mil, pensando em várias coisas para a gente fazer, uma continuidade desse papo, várias ideias para a gente conversar depois. Eu só queria falar rapidinho, porque eu vi algumas pessoas aqui no chat, né, falando sobre legislação. E a gente, enquanto Rio de Impacto, desde o ano passado, né, a gente começou um movimento para ter uma proposta de lei aqui para o Rio de Janeiro sobre negócios de impacto. E aí eu só queria falar para o pessoal que existe esse movimento, foi aprovado numa primeira instância, agora a gente está aguardando os próximos passos, mas na quinta-feira, 5 horas da tarde, a gente vai ter um talk específico sobre legislação com a Geisa Rocha, que ela é a representante da Alerj, que está com a gente durante todo esse processo da legislação. Então, para todo mundo que tem dúvidas sobre isso, que quer saber qual o impacto de ter uma legislação aqui para o nosso estado e como que isso vai afetar os negócios, o que muda na prática, eu convido todo mundo a participar. A gente já colocou no chat o link de inscrição desse talk, mas eu acho que vai ser uma ponte muito bacana entre o que a gente discutiu agora e todas as ideias que vieram para todo mundo e esse talk de quinta-feira. E eu queria também agradecer a todo mundo que está aqui, todas as contribuições que a gente teve no chat. Vai ficar gravado, sim. Algumas pessoas também perguntaram sobre esse talk de agora. Vai ficar gravado. A gente vai mandar por e-mail para todo mundo que está aqui. E mais para frente, a gente também vai disponibilizar todos os talks da Semana de Impacto no YouTube do Rio de Impacto. A gente tem falado bastante sobre ele. O Rio de Impacto é um grupo de instituições de apoio a negócios de impacto, que a Andréia aqui faz parte com o Instituto Eclos, o Sebrae faz parte, a Ruth, que também está aqui e é assessora da FAPERJ, também faz parte, e o Rio de Impacto está nos ajudando durante toda essa semana. Então, eu convido todo mundo também a conhecer as redes do Rio de Impacto. Fica ligado, porque tudo que sai de novidade sobre a temática está lá e vocês vão poder ficar mais perto de todos nós. Eu vou passar agora a palavra para a Bruna, para a gente fazer o encerramento. E vou colocar aqui no chat o link para a pesquisa de avaliação. É muito importante vocês avaliarem durante toda essa semana, até mesmo para a gente saber os temas que mais têm apelo para a gente pensar, de repente, numa parte 2, numa segunda temporada da Semana de Impacto. Bruna, é com você. Só agradecer rapidinho a presença de todos, o convite, e eu coloquei os meus contatos no chat também, então quem ficou sem resposta ou tiver alguma outra dúvida, pode me mandar um e-mail, pode me mandar um direct lá no Instagram, que aí eu consigo responder quem ficou sem resposta. Obrigada. Obrigada a você, André. Mais uma vez, obrigada a todos, obrigada, Jorginho, obrigada, André, obrigada, Ju. Parabéns. Eu compartilho do mesmo sentimento da Ju. Estou com a cabeça aqui cheia de coisa, adorei o encontro. A gente recebeu vários elogios aqui no chat, todo mundo gostou bastante. E aí, como a André falou, quem às vezes estiver com alguma dúvida pode entrar em contato direto com ela, a gente vai mandar depois. Não deixem de continuar participando com a gente. Hoje a gente ainda vai ter mais um evento às 19 horas sobre institutos que fazem intermediações e apoio a negócios de impacto. Então, tá lá na loja, se vocês quiserem, eu até coloco o link aqui depois. Participem com a gente. A gente tem vários outros eventos aí ao longo da semana. Não deixem de fazer a pesquisa, como a Ju falou. E, mais uma vez, muito, muito obrigada. Andréia, obrigado, cara. Eu estou encantado com tudo isso que você falou. Eu trabalho
no Sebrae há 30 anos e tenho tido a sorte de aqui na região onde eu atuo, que é Três Rios, ter relações e ter conexões com os movimentos do terceiro setor. Eu acho que tudo isso que você trouxe hoje para a gente foi de uma grandeza, foi de um conteúdo espetacular. Me ensinou muito e eu saio muito feliz daqui com tudo que eu ouvi de você. Agradeço demais o convite da Carlinha. Ela sabe o quanto que eu gosto do tema, o quanto que eu gosto do assunto. E agradecer a todos pela participação. A região Centro-Sul aqui está aberta, que vocês precisarem aqui em Três Rios, qualquer coisa que tiver ao nosso alcance, a gente está à disposição de vocês. Um grande abraço a todos.